Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar do livro Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, volume 1. Um excelente livro para quem quer ter um conhecimento a mais a respeito da psicanálise. Então, esse livro Fundamentos da Psicanálise, ele faz parte de uma coleção da editora Zahar chamada Transmissão da Psicanálise. Ele é dividido em 3 volumes e foi escrito pelo psicanalista chamado Marco Antônio Coutinho Jorge. O volume 1, do qual eu vou falar agora, ele trata das bases conceituais, né? O volume 2, ele traz a clínica da fantasia. E o volume 3, a prática analítica. É claro que não é um livro muito fácil de se ler, mas eu acho que o psicanalista Marco Antônio passou de uma forma bem clara, então assim não se torna impossível para o público leigo. Mas eu aconselharia já a quem quiser ler esse livro e não tiver lido nada ainda a respeito de psicanálise, que leia alguma coisa de Freud, que tente entender um pouco quais foram os conceitos de Lacan, né? Eu acho que daí vai se tornar um pouco mais fácil. Para mim, que já li alguma coisa de Freud, li uma introdução de Lacan, pesquisei um pouco sobre Lacan, já foi bem complicado para entender certas ideias, alguns capítulos, mas eu gostei muito do desafio. Como eu já disse, eu gosto bastante de psicanálise, de psicologia, então assim, resolvi comprar o volume 2, que é a Clínica da Fantasia, né, como eu já disse. Não é um livro muito grosso, ele tem quase 300 páginas. Comprei também o volume 3, que é a prática analítica, quase a mesma coisa, né? Só que, como eu disse, não é um livro tão grosso, mas é uma leitura que não pode ser feita de forma rápida, tem que ser feita com muito cuidado, prestar muita atenção, pesquisar bastante aquilo que você não entendeu. E aí, futuramente, dentro do possível, eu quero ver se trago um pouco sobre cada um desses volumes, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o volume 1, e aí em breve eu quero ver se consigo falar sobre o 2 e o 3. E aí, como o próprio título diz, né, de Freud a Lacan, o livro sempre vai trazer algum conceito de Freud, e aí a leitura de Lacan e como Lacan interpretou, né, e qual o conceito de Lacan a respeito daquilo que Freud falou. Então, o livro é dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo ele vai falar sobre as pulsões, né? No segundo capítulo ele vai falar sobre linguagem inconsciente. No terceiro capítulo ele vai falar sobre os pares antitéticos de Freud. E no último capítulo ele vai dar uma atenção ao objeto A de Lacan. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre o primeiro e o segundo capítulo, onde ele fala sobre pulsões, e o segundo onde ele fala sobre a linguagem estruturada, né, o inconsciente como linguagem estruturada. No final tem um apêndice onde ele fala sobre, o psicanalista fala sobre a evolução do homem. Há milhões de anos atrás, quando aconteceu o evento da bipedia, do aumento do cérebro. Então esse apêndice, ele acho que foi colocado ali para falar um pouco sobre a evolução do homem, porque já no primeiro capítulo ele fala bastante sobre a questão da bipedia e a influência que isso teve na nossa consciência, na nossa evolução, né? Então, a partir do evento da bipedia, houve um recalque orgânico, um recalque olfativo. Nós passamos a nos guiar menos pelos cheiros e passar a usar mais a visão. Talvez pela postura, o modo como a gente estava, a visão era mais importante do que sentir cheiros. Depois ele fala bastante a respeito da amizade entre Freud e Fliess, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que foi uma amizade que durou anos. Freud e Fliess trocaram 287 cartas, né, entre 1887 e 1900. Depois houve desentendimento entre eles e a amizade acabou. Fliess criou a teoria da neurose reflexa nasal. Ele acreditava que removendo alguns ossos, mucosa do nariz, isso poderia resolver alguma neurose histérica. Ele também tinha a teoria da bissexualidade e da periodicidade, né? Teve também o caso em que o Fliess acusa Freud de ter passado para uma outra pessoa, para um plagiador, a teoria dele da periodicidade. Depois o livro fala sobre a diferença entre pulsão e instinto, né? Que isso tem muito a ver com essa questão também da bipedia. Depois ele fala um pouco sobre a pulsão de morte, mas acredito que a gente vai falar mais sobre isso, porque isso também está abordado também nos próximos volumes. Pelo que entendi até agora da pulsão de morte, Freud acabou percebendo ali acho que é chamado segunda tópica dele, após a Primeira Guerra Mundial, ele acabou percebendo um comportamento no ser humano que era de a pulsão buscando sempre o prazer,
mas nem sempre para algo que é bom, buscando prazer às vezes em algo que não é tão bom, que é perigoso, que pode te levar à morte, né? Então assim, o que seria esse prazer por alguma coisa que não te faz bem? Então ele entendeu que a pulsão ela pode ir além do princípio do prazer, que é o nome de um livro muito famoso dele que explica um pouco mais sobre a pulsão de morte. E se eu não me engano, a questão do masoquismo, que ele estudou também, que Freud estudou, tem a ver com essa questão da pulsão de morte, né? Como que você pode sentir prazer em sofrer? Como que você pode sentir prazer numa coisa que não te faz bem? Que é o contrário da vida, da luta pela vida, do que é positivo. E sobre o recalque é aquela questão onde as coisas são negativas, que você tem pensamentos negativos, vontades negativas, mas que você recalca para você porque você sabe que para a sociedade, para você, não é bom para ninguém. Então você guarda isso. Guarda isso no teu inconsciente, mas às vezes ele acaba voltando. E de que forma ele volta? Como que Freud colocou que ele volta? Ele volta através de sonhos, ele volta através de xistes. Xistes são piadas, são chacotas. É uma palavra alemã que diz piadas, chacotas, esse tipo de coisa assim. Então, através de piadinhas, através de atos falhos, né, acaba vindo à tona. E aí Lacan cita 3 livros de Freud que falam muito sobre essa questão do inconsciente estruturado como linguagem, né, de essa questão do recalque que retorna em ato falho, em xistes, né. Ele fala sobre o livro A Interpretação dos Sonhos, que é importantíssimo para entender essa questão, sobre a psicopatologia da vida cotidiana e o xiste e sua relação com o inconsciente. E aí essa segunda parte do livro, sobre o inconsciente estruturado como linguagem, o simbólico de Lacan, é uma parte mais complicada, né? Ele fala sobre metáfora e metonímia, ele fala sobre condensação e deslocamento, né? Entra bastante na questão da teoria dos sonhos de Freud, né? Mostrando como que é essa questão do deslocamento de imagens, fala bastante sobre os significantes e o significado. Através dele você consegue entender a questão da metonímia, a questão da metáfora, né? Dessa troca de palavras, dessa troca às vezes de imagem, de sentido, mas que traz muita coisa do inconsciente. E aí Lacan trouxe para a psicanálise, né, essa filosofia de Saussure, e mudou algumas coisas, adaptando ela para a psicanálise. Mas o livro dá assim, só uma ideia básica a respeito de tudo isso. Como eu disse, eu acredito que dando uma olhada ali nos volumes 2 e 3, acredito que esses assuntos serão abordados com mais profundidade, né? Mas muitos deles são novos para mim também, então assim, eu ainda estou buscando entender melhor para poder de repente passar alguma coisa que eu tenha aprendido, né? Para quem tiver curiosidade. Aí no próximo vídeo eu falo sobre os pares antitéticos de Freud e sobre o objeto A de Lacan. Como eu disse, o livro vale muito a pena. Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre psicanálise, entender um pouco mais sobre essa técnica incrível que Freud fundou há mais de 100 anos atrás, é um livro que vale bastante a pena. Muito obrigado a todos e até a próxima.